Construtor de cordofones e produtor de guitarra, um trabalho personalizado e feito à mão. E está aqui em estúdio connosco precisamente para nos explicar como é que faz estes trabalhos. Sr. António, muito boa tarde, obrigado desde já pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Começo desde já também por estes trabalhos que temos aqui em estúdio, que trouxe para nos apresentar. Temos aqui precisamente dois trabalhos feitos por si, dois trabalhos feitos à mão. Sim, são os meus dois últimos trabalhos. Portanto, do meu lado direito temos a viola de acompanhamento, a viola de fado, e deste lado temos uma dos dois modelos de guitarra portuguesa que se constroem atualmente. No caso é uma guitarra portuguesa modelo de Coimbra, com afinação de Lisboa. Com afinação de Lisboa. Exatamente. Então, é uma guitarra portuguesa. Com modelo de Coimbra. Modelo de Coimbra. Modelo de Coimbra. Podemos falar das diferenças dos dois modelos, se quiser. E com afinação de Lisboa, que também tem diferenças. A afinação, sim, é diferente. A afinação de Lisboa é um tom acima da de Coimbra. E que diferenças é que há entre a tradicional de Coimbra e as restantes? Muitas. Foi pena, pronto, não tinha nenhum modelo de Lisboa para trazer, portanto são completamente diferentes. A caixa da acústica da guitarra portuguesa modelo de Coimbra é mais em forma de pera. A de Lisboa já é mais arredondada, mais maçã. E depois a diferença que se nota... Também na afinação também, não é? A afinação, sim. Mas onde se nota logo, para quem não percebe mesmo de guitarra portuguesa, onde nota a diferença é na cabeça, portanto no terminar da cabeça. A guitarra modelo de Coimbra termina em lágrima, que é essa que está aí. Esta parte aqui, não é? Porque sim, esta parte. Esta parte aqui termina em lágrima. Lágrima, que significa saudade. Portanto, esta guitarra nasceu para os estudantes em Coimbra, no meio académico, e portanto significa a saudade. As serenatas, exatamente. E portanto significa a saudade. E é por isso que termina em lágrima. Exatamente. Muito bem. E a de Lisboa não termina em lágrima? A modelo de Lisboa termina em voluta, que significa o cabelo das mulheres do povo, o puxo. Exato. Das mulheres do povo. António, vou-lhe perguntar, antes de começarmos a falar daquilo que o levou a fazer estes instrumentos, vou-lhe perguntar quanto tempo demoram, em média, a serem feitos. Relembro também que são feitos à mão, são feitos por si à mão. À mão. Isto desde o processo de serragem das madeiras, da seleção das madeiras até a colocação das cordas demora um mês e pouco. Alguns instrumentos demoram mais que um mês. Demoram mais que um mês, podem demorar mais que um mês. Sim. São personalizados também? São personalizados. O António faz de acordo com aquilo que lhe pedirem, não é? Eu tenho os meus modelos, tenho os meus desenhos das rosáceas, portanto o aspecto dos meus instrumentos é de minha autoria, portanto ninguém poderá fazer aqueles desenhos, tal como a flor de lis que existe na cabeça da guitarra é um modelo meu. Claro que depois há personalizações que os clientes pedem, poderão ser feitas sem qualquer problema. Sim. Ou não. Sim, eu aceito sempre ao pedido dos meus clientes, é para eles que eu faço as guitarras. António, isto é uma paixão antiga, mas digamos assim, há bem pouco tempo que o António faz estas guitarras, certo? Não é assim há muito tempo. Não. O António sempre trabalhou na marcenaria, certo? Exatamente. Mas começou a fazer guitarras, não foi assim há tanto tempo quanto isso? Foi há relativamente pouco tempo, foi há 11 anos. Isto aconteceu porque eu quis aprender a tocar guitarra portuguesa. O que nunca aprendi. Aprendi, mas muito mal, nunca seria um exímio músico. Mas gostava da guitarra portuguesa e foi também daí que nasceu esta vontade, este desejo de fazer as guitarras? Sim, eu tinha curiosidade pelo som da guitarra portuguesa. Eu na altura não apreciava fado, quando o fado passava muito. Hoje gosto imenso, porque comecei a entender o que é o fado, as letras do fado. Não é? Exato. Então, na altura gostava imenso do som. O som da guitarra portuguesa cativava-me. Eu tocava um bocadinho de guitarra clássica como autodidata também. Depois quis aprender e desloquei-me à casa do tal mestre
já falecido, o engenheiro Bruno Martins de São Félix da Marinha, que ensinava toda a gente que lhe pedia ao sábado. Ele dava aulas ao sábado, era uma fila de alunos para aprender, ele não cobrava dinheiro pelas aulas. Não é? Ensinava. Portanto, eu desloquei-me à casa dele para ver se ele me dava aulas e ele lançou-me o tal desafio da construção da minha guitarra, enquanto eu não construísse a minha guitarra. Mas chegou a construir a sua guitarra, certo? Construí, sim. Foi a sua primeira guitarra? Foi a minha primeira guitarra, sim. E quanto tempo é que demorou a construir essa sua primeira guitarra? Ele na altura deu-me 2 meses para a fazer e se eu não fizesse em 2 meses não me dava aulas. E eu, ao contrário do que ele pensava, eu fiz-la num mês. Portanto, eu num mês... Ou seja, aceitou o desafio e ainda antecipou... Eu fiz em metade do tempo. E como é que saiu? Como é que foi? Como é que foi aquela emoção de construir aquela primeira guitarra? Como é que Para mim era o melhor instrumento do mundo, porque tinha sido feito por mim, não é? E eu achava que era realmente um instrumento muito bem construído. Ainda guarda essa guitarra? Tem, sim, tem. Sim, está na minha oficina, está. É a sua primeira guitarra? É a minha primeira guitarra. Bandolim, guitarra clássica, viola de fado, guitarra portuguesa, cavaquinho e até violinos. Acho que não se esqueceu de nenhum. Esqueceu. De qual? Esqueceu, provavelmente não foi muito falado. Foi um instrumento que eu construí, também foi um desafio lançado pela Orquestra de Bandolins dos Moris. Sim. Que é um instrumento que agora pertence à família dos bandolins, que na altura não pertencia, não existia. Portanto, é o único instrumento construído. Sim. Que é o bandolão. Portanto, o bandolão, no fundo, é um contrabaixo de 3/4, mas construído com a forma do bandolim. Exato. E, portanto... Foi mais um desafio que eu aceitei e correu bem. António, e falamos aqui nos violinos, constrói violinos com frequência ou os violinos têm mais alguma, são mais difíceis de construir ou é mesmo um instrumento mais específico a que nem toda a gente recorre? É um instrumento muito específico, muito difícil de construir e com muita pena minha, ultimamente não tenho tempo para fazer violinos. Tenho tido muito trabalho na área do fado, portanto o tempo não dá para fazer violinos. É um processo muito difícil mesmo. Mas já construiu e, portanto, estamos a falar aqui de quanto tempo para construir um violino? Um violino também é preciso um mês. E depois é um instrumento que não se pode construir nos meses de muita umidade. Portanto, no inverno não dá para construir violinos porque eles são construídos, são colados com cola, com umas colas animais, não é? Cola cruda. Sim. E essa cola não cola se houver umidade e se não houver a temperatura adequada. Portanto, isto pode demorar todo esse processo, não é? E pode até mesmo prejudicar também aqui a construção do violino. Claro que sim. Não é? Não se pode utilizar essas colas com umidade. Portanto, no inverno não se constroem violinos com essas colas. Eu sei que há construtores que utilizam outras colas, mas o não está António correto. gosta de... O António é perfeccionista. Demais, às vezes. Demais. Eu às vezes acho que é doentio. Mas pronto, eu sou assim e por isso é que eu faço estas coisas com estes pormenores todos. E quando vê o resultado final, que é este que estamos também aqui a ver, como é que se sente? Muito feliz, claro que sim. E depois quando vejo as minhas guitarras a tocar, então aí é que às vezes vem a lágrima ao olho. Pensar que são suas, que estão ali nas mãos de figuras de renome, não é? Algumas começo a ter algumas guitarras em músicos já bem conhecidos. António, há pouco falou no mestre que lhe fez propositadamente também aqui o desafio para lhe ensinar a tocar guitarra. É também uma das suas referências, mas tem mais, certamente. O mestre, o engenheiro Bruno Martins, sim, foi no início logo uma das minhas referências na guitarra portuguesa. Sim. Mas tem mais? Tem, muitos. Atuais tem o José Manuel Neto, por exemplo, o Ângelo Freire, Pedro de Castro, o meu grande amigo brasileiro, Ricardo Araújo, que é uma referência. Que de facto também leva o seu nome além fronteiras, não é? Graças a Deus. Os seus instrumentos. Vem aqui também para os comprar, não é? Vem ao seu... Ainda não veio. Ainda não com veio? muita pena minha, ainda não veio. E há de vir, se Deus quiser, provavelmente ainda este ano.
Mas os instrumentos têm sido levados por amigos por meus amigos. Pronto, infelizmente ele ainda não pôde vir a Portugal. Mas ele de facto é um dos artistas que utiliza os seus instrumentos. Sim. E que de facto, como é que se sente quando vê o Ricardo Araújo com os seus... Há pouco já me disse que lhe vinha a lágrima ao olho. Sim, às vezes. É assim que se sente quando vê, sim. Neste caso também o Ricardo Araújo, que me disse que é seu amigo mesmo. Sim. É assim que se sente quando vê tocar, quando vê atuar. É um sentimento estranho, às vezes difícil de explicar. Sim. Sente-se, como é que eu ia dizer? No fundo são os seus meninos que estão ali. Exatamente, não é? São os meus filhos. São os meus filhos que vão saindo porta fora, não é? Que vão saindo pouco a pouco, que se Sim. constrói com tanto carinho, não é? E que depois vão embora. Exatamente. António, ainda não falámos dos preços, mas em média quanto é que custa? Vamos falar aqui da guitarra. Da guitarra portuguesa. Quanto é que custa? Em média... Esta especificamente, esta, não é? Sim. Elas andam, os meus preços entre uma e outra são muito parecidos. Em média, estes instrumentos custam 1.900 euros. Em média. 1.900 euros. Uhum. É esse preço que o António também. Sim, que eu pratico. Os seus clientes também não se queixam, não é, António, dos preços praticados? Portanto, não, porque são os preços mais baixos do nosso país, curiosamente. São feitos à mão, mas também são daqueles que custam menos. Sim, dentro dos meus colegas luthiers, eu sou o que terei os preços mais baixos. António, já pensou em ensinar a sua arte a alguém? Eu acho que ainda não estou preparado. Acho que ainda não cheguei à altura certa para ensinar. Para transmitir os seus conhecimentos? Sim, porque eu estou a aprender, estou a fazer o meu percurso. Isto é um percurso sozinho, não é? Porque eu sou autodidata. Portanto, isto é uma descoberta constante. Eu acho que ainda não estou preparado para o fazer. Curiosamente, este ano acedi ao pedido de um luthier holandês e pronto, ele vai fazer um estágio de 3 semanas comigo. Eu aceitei... Já se está a preparar para o receber? Sim, estou preparado. Aliás, eu aceitei porque ele é luthier já. Ele quer aprender a construir a guitarra portuguesa. Se ele não fosse luthier, claro que eu não iria aceitar. O que é preciso para ser um luthier? É preciso ter muita habilidade manual. Uma habilidade manual fora do normal. É preciso um conhecimento muito abrangente dos materiais que se utilizam, as madeiras, conhecer as madeiras, conhecer o comportamento das madeiras, conhecer as ferramentas, é fundamental. António, vou-lhe fazer uma última pergunta para terminarmos a nossa entrevista. António, que conselho deixa, ou que conselhos deixa a quem se quiser tornar um luthier? Que estude, que há muitos livros de construção, que estude as madeiras, que estude os materiais que se utilizam, que aprendam a trabalhar com as ferramentas, que é fundamental. Pronto, e que tenham paciência também, porque é um trabalho que demora o seu tempo. Muita paciência. Sim, muita paciência. António, muito obrigada. Eu e até uma próxima. Muito boa tarde. Obrigada. Vamos então agora para mais uma atuação de Tokyo Yuma, a última de hoje.